O sol descia devagar no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho, quando Maria das Dores decidiu pegar o atalho pela mata. Conhecia cada pedra, cada árvore daquele caminho desde menina. Aos 42 anos, sua vida se resumia à lida na pequena propriedade que herdara do pai. Alguns pés de milho, mandioca, umas galinhas magras e uma cabra teimosa. Naquela tarde de sexta-feira, voltava da cidade com o pouco dinheiro que conseguira pela venda de ovos e queijo. O peso da sacola de mantimentos nos ombros não a incomodava tanto quanto a preocupação com as contas em atraso. A seca dos últimos meses havia castigado duramente sua pequena roça. O vento balançava as folhas secas das árvores, criando um sussurro constante que ela conhecia bem. Mas algo estava diferente naquele fim de tarde. Um som que não conseguia identificar completamente, como um gemido abafado, distante, que vinha de algum lugar próximo. Maria parou, aguçando os ouvidos. O barulho vinha da terra, impossível como parecia. Deixou a sacola no chão e seguiu em direção ao som, o coração começando a bater mais forte. Cada passo a deixava mais intrigada e assustada ao mesmo tempo. O gemido ficava mais claro conforme se aproximava de uma pequena clareira entre as árvores. Maria olhou ao redor, procurando algum animal ferido, talvez um cachorro perdido, mas o som definitivamente vinha de baixo, do chão batido e ressecado pela estiagem. De repente, algo se moveu na terra. Uma pequena elevação no solo, como se algo estivesse tentando sair de dentro. Maria recuou instintivamente, pensando numa cobra ou tatu. Mas então viu claramente. 5 dedos sujos de barro. Uma mão humana tentando desesperadamente romper a superfície. "Meu Deus do céu!" gritou correndo em direção ao local. Sem pensar 2 vezes, ajoelhou-se e começou a cavar com as próprias mãos, arranhando os dedos na terra dura. A mão se agitava cada vez mais fraca, e Maria percebeu que não tinha muito tempo. Cavou com força, jogando punhados de terra para os lados. Logo apareceu o pulso, depois o braço. A pessoa estava enterrada há pouco tempo. A terra ainda não estava completamente compactada. O desespero tomou conta dela quando percebeu a gravidade da situação. "Aguenta aí, pelo amor de Deus!" gritava enquanto cavava, suas unhas se quebrando na terra ressecada. "Eu vou te tirar daí!" Com esforço sobre-humano, Maria conseguiu expor o ombro e parte do peito do homem. Ele estava inconsciente, o rosto coberto de terra, mas ainda respirava fracamente. Era um milagre que tivesse sobrevivido tanto tempo enterrado. Continuou cavando ao redor da cabeça, limpando cuidadosamente a boca e o nariz do homem. Quando finalmente conseguiu liberar completamente o rosto dele, reconheceu imediatamente quem era. Coronel Augusto Pereira, dono da fazenda Santa Rita, uma das maiores propriedades da região. Toda a cidade o conhecia. Rico, poderoso, sempre bem vestido, andando pela rua principal aos domingos. Mas agora estava ali, vulnerável como um recém-nascido, dependendo da ajuda de uma mulher simples que ele provavelmente nem sabia que existia. O coronel tossiu, expelindo terra da boca. Seus olhos se abriram lentamente, desorientados, cheios de terror. Tentou falar, mas só saiu um gemido rouco. Maria pegou a garrafa d'água que trazia na sacola e molhou os lábios ressecados dele. "Calma, seu coronel", disse com voz suave. "O senhor está seguro agora. Eu sou Maria das Dores, moro aqui perto. Vou tirar o senhor daí." Levou mais meia hora para conseguir libertar completamente Augusto Pereira da terra. O homem estava extremamente debilitado, mal conseguia se manter de pé. Maria o ajudou a se sentar encostado numa árvore, oferecendo pequenos goles de água. Como o senhor foi parar aí?" perguntou, ainda em choque com a situação. "Todo mundo na cidade está procurando o senhor há 3 dias. Dizem que sumiu da fazenda sem deixar rastro." Augusto a olhou com os olhos ainda turvos, tentando organizar os pensamentos. Sua roupa, que um dia fora um terno caro, agora estava em farrapos, coberta de barro.
Havia ferimentos nos braços, como se tivesse lutado antes de ser enterrado. Eles me pegaram de surpresa, sussurrou com a voz rouca. Pensei que fosse morrer. Quanto tempo fiquei lá embaixo? Suas mãos tremiam incontrolavelmente, seja pelo trauma ou pela desidratação. 3 dias, seu coronel. Faz 3 dias que o senhor desapareceu. Sua família está desesperada. A polícia está procurando por todo o sertão. Maria limpou delicadamente o rosto dele com a barra de sua saia. Quem fez isso com o senhor? Augusto tentou se levantar, mas suas pernas não o sustentaram. O esforço de ter ficado tanto tempo imóvel o deixara sem forças. Preciso chegar em casa, murmurou Augusto, tentando novamente se apoiar na árvore para ficar de pé. Minha esposa, meus filhos, eles devem estar pensando que eu morri. Maria segurou o braço dele, impedindo que caísse. O senhor não tem condições de andar até a fazenda. São quase 5 quilômetros daqui. Vamos até minha casa primeiro, não é longe. O senhor precisa se recuperar, tomar um banho, comer alguma coisa. O coronel hesitou. Conhecia a fama de Maria das Dores. Uma mulher trabalhadora, honesta, mas muito pobre. A diferença social entre eles era abissal. Em circunstâncias normais, ele jamais poria os pés na casa dela. Mas aquela não era uma circunstância normal. Está bem, concordou, percebendo que não tinha escolha. Mas depois a senhora me ajuda a chegar até a fazenda? Posso pagar pelo incômodo? Não precisa pagar nada, seu coronel. Qualquer cristão faria o mesmo. Maria passou o braço dele por cima de seus ombros, servindo de apoio. Vamos devagar, sem pressa. Caminharam lentamente pela trilha, Maria carregando tanto o peso do homem quanto sua sacola de compras. A cada passo, sentia que algo muito grave havia acontecido. A casa de Maria das Dores era simples, mas limpa. 3 cômodos pequenos, paredes de taipa, chão batido bem varrido. Ela ajudou Augusto a se sentar numa cadeira de palha na cozinha, a única mobília decente que possuía. Vou esquentar água para o senhor tomar um banho, disse, acendendo o fogão a lenha, e tenho um pouco de canja de galinha que fiz ontem. O senhor precisa comer alguma coisa. Augusto olhava ao redor, notando a pobreza extrema do lugar. Uma pequena mesa de madeira tosca, algumas panelas velhas, um santo de gesso numa prateleira improvisada. Mesmo assim, tudo muito organizado e cuidado com carinho. A senhora mora sozinha? Perguntou, tentando puxar conversa enquanto Maria preparava as coisas. Moro sim, nunca casei. Cuidei do meu pai até ele morrer há 5 anos. Desde então, é só eu e os bichos. Ela mexia a canja no fogo sem olhar para ele. E o senhor, sua família deve estar desesperada mesmo. Minha esposa Lucinda, meus 2 filhos. Augusto pareceu se lembrar de algo importante. Maria, preciso te contar uma coisa. O que aconteceu comigo não foi um acidente. Alguém tentou me matar. Maria parou de mexer a canja e se virou para ele assustada. Como assim tentaram matar o senhor? Maria sentou-se na outra cadeira preocupada. Quem faria uma coisa dessas? Augusto passou as mãos pelo rosto, ainda tremendo. É uma longa história. Envolve minha família, minha fazenda, coisas que aconteceram há muito tempo. Ele parou, como se estivesse decidindo quanto podia contar. Você salvou minha vida, Maria, mas agora pode estar correndo perigo também. Perigo? Que perigo? Ela se levantou nervosa, voltando ao fogão. Eu só ajudei um homem que estava precisando. Não tem nada de errado nisso. Eles me viram conversando com você quando eu estava sendo levado. Podem achar que eu contei alguma coisa importante. Augusto tentou se levantar novamente, mas ainda estava muito fraco. Preciso avisar minha família o mais rápido possível. Maria serviu a canja numa tigela e colocou diante dele. Primeiro o senhor come e toma um banho. Depois a gente vê como resolver isso. Ela o observou comer, notando como suas mãos ainda tremiam. O senhor pode me contar o que aconteceu? Talvez eu possa ajudar de alguma forma. Augusto a olhou nos olhos, avaliando se podia confiar nela.
Depois de alguns segundos, tomou uma decisão que mudaria a vida dos dois para sempre. Há 20 anos, meu irmão mais velho, Benedito, desapareceu misteriosamente. Começou Augusto, mexendo a canja devagar. Ele era o herdeiro natural da fazenda, o filho predileto do meu pai. Um dia simplesmente sumiu, nunca mais foi visto. Maria escutava atentamente, lavando umas panelas na bacia de alumínio. E o que isso tem a ver com o que aconteceu com o senhor? Depois que Benedito desapareceu, eu herdei tudo. A fazenda, as terras, os negócios. Sempre achei estranho, mas meu pai disse que ele tinha fugido com uma mulher da cidade. Augusto tomou um gole de água. Mas na semana passada, encontrei uma carta escondida no escritório da fazenda. Que carta? Uma carta que Benedito escreveu para minha mãe, antes de desaparecer. Nela, ele contava que tinha descoberto algo terrível sobre os negócios da família. Falava em terras roubadas, documentos falsificados, gente que tinha sido expulsa das suas propriedades à força. Maria parou de lavar as panelas. E quem estava por trás disso? Meu próprio pai, junto com alguns fazendeiros da região. Eles formaram uma espécie de grupo para tomar as terras dos pequenos proprietários. Usavam violência, ameaças, até matavam quando preciso. Augusto baixou a voz. Benedito ia denunciar tudo à polícia. Então eles mataram seu irmão para proteger o esquema, concluiu Maria, secando as mãos no avental. A revelação a deixou gelada. Ela mesma era uma pequena proprietária, exatamente o tipo de pessoa que seria alvo desse grupo. Isso mesmo. E agora que eu descobri a verdade, querem me matar também. Augusto terminou de comer a canja. O problema é que não sei exatamente quem mais está envolvido. Pode ser qualquer fazendeiro da região, até mesmo pessoas da cidade. Maria voltou a se sentar, processando as informações. E como eles souberam que o senhor tinha encontrado a carta? Devo ter sido descuidado. Talvez alguém me tenha visto mexendo no escritório, ou então há um espião na própria fazenda. Ele a olhou com expressão grave. Maria, eles me pegaram quando eu estava voltando da cidade na quarta-feira. 3 homens encapuzados me derrubaram da caminhonete e me levaram para aquele lugar. E por que não mataram o senhor logo? Queriam saber se eu tinha contado para alguém sobre a carta, se tinha feito cópias. Me torturaram por horas antes de me enterrar vivo. Augusto mostrou as marcas nos braços. Pensaram que eu ia morrer lá embaixo, sem poder contar nada. O silêncio tomou conta da pequena cozinha. Maria sentia um arrepio na espinha. Seu coronel, disse Maria depois de um longo silêncio, o senhor tem certeza de que eles me viram? Porque se for verdade, minha vida também está em perigo. Tenho quase certeza. Quando eles estavam me carregando para o buraco, um deles apontou na sua direção e disse algo como: aquela mulher está vindo por aqui todo dia. Augusto a olhou com pesar. Me desculpe, Maria. Você só queria me ajudar e agora está envolvida nessa confusão. Maria se levantou e foi até a janela, observando a mata que cercava sua casa. De repente, aquele lugar que sempre fora seu refúgio parecia ameaçador. E agora? O que a gente faz? Primeiro preciso chegar até minha fazenda e contar tudo para minha esposa. Ela precisa saber do perigo. Augusto tentou se levantar novamente, com mais firmeza desta vez. Depois vamos procurar a polícia. A polícia da cidade? Maria balançou a cabeça. Seu coronel, se esse esquema está funcionando há 20 anos, é porque tem gente importante envolvida. Pode ser que tenha policial também. Augusto parou, percebendo que ela estava certa. Então, o que você sugere? A gente precisa de provas. Essa carta que o senhor encontrou, onde ela está? Escondida no meu escritório, num lugar que só eu conheço. Então, a primeira coisa é recuperar essa carta, disse Maria, pensando rapidamente. Mas se eles estão vigiando a fazenda, o senhor não pode chegar lá de qualquer jeito. Augusto concordou com a cabeça. Você tem razão. Eles devem estar esperando que eu apareça. Ele olhou pela janela, vendo que a noite estava caindo.
Podemos esperar escurecer e tentar entrar pela parte de trás da propriedade. A gente... Maria se virou para ele surpresa. O senhor quer que eu vá junto? Maria, você já está envolvida querendo ou não. E eu preciso de ajuda. Ainda estou muito fraco para fazer isso sozinho. Augusto se aproximou dela. Além disso, você conhece essas matas melhor que ninguém. Pode me guiar por caminhos que eles não conhecem. Maria hesitou. Toda sua vida tinha sido simples, tranquila. Nunca se envolvera em confusões, sempre evitara problemas. Mas agora estava diante de uma situação que podia custar sua vida, independente do que fizesse. Está bem, decidiu finalmente. Mas primeiro o senhor precisa se lavar e descansar um pouco. E a gente precisa de um plano melhor que simplesmente entrar escondido na fazenda. Augusto sorriu pela primeira vez desde que tinha sido resgatado. Obrigado, Maria. Não sei como vou retribuir tudo isso. Enquanto Augusto tomava banho no pequeno banheiro dos fundos, Maria preparou algumas coisas que poderiam precisar. Uma lanterna, uma faca de cozinha, um pouco de comida, sua pequena quantia de dinheiro guardado numa lata. Quando ele saiu, vestindo uma calça velha e uma camisa que tinha pertencido ao pai dela, parecia outro homem, mais simples, menos imponente, mas também mais humano. Essas roupas servem? Perguntou Maria, analisando como ficavam nele. Servem perfeitamente. Até é melhor assim. Ninguém vai me reconhecer de longe. Augusto se sentou à mesa da cozinha. Agora me conta uma coisa. Você conhece bem a região da minha fazenda? Conheço, sim. Meu pai trabalhava lá quando eu era criança, antes de conseguir esse pedacinho de terra. Eu brincava pelos campos. Conheço cada cerca, cada porteira. Maria se sentou do outro lado da mesa. Tem uma passagem pelos fundos perto do açude que dá direto no quintal da casa grande. Perfeito, é por ali que vamos tentar entrar. Augusto estudou o rosto dela à luz da lamparina. Maria, você tem medo? Tenho sim, muito medo, ela respondeu com honestidade. Mas também sei que se a gente não fizer alguma coisa, esse pessoal vai continuar fazendo maldade com os outros. Augusto ficou impressionado com a coragem da mulher simples que tinha salvado sua vida. Às 10 da noite, os dois saíram da casa de Maria pelo quintal dos fundos. Ela levava a lanterna apagada numa mão e segurava o braço dele com a outra, guiando-o pela escuridão com a segurança de quem conhece cada pedra do caminho. Cuidado com esse buraco, sussurrava, desviando de obstáculos invisíveis. Agora tem uma cerca baixa, a gente passa por baixo. Caminharam em silêncio por quase uma hora, sempre se mantendo longe das estradas principais. Maria conhecia atalhos que nem os moradores mais antigos da região sabiam que existiam. Estamos chegando perto, murmurou, quando avistaram as primeiras luzes da fazenda Santa Rita ao longe. Daqui em diante, tem que ser tudo no maior silêncio. A casa grande da fazenda estava iluminada, com movimento de pessoas. Carros estacionados na frente indicavam que havia visitas, provavelmente parentes e amigos ajudando nas buscas pelo desaparecido. Sua família deve estar desesperada, comentou Maria, observando a movimentação. É melhor assim. Quanto mais gente lá dentro, menos chance de alguém perceber nossa entrada pelos fundos. Augusto apontou para uma construção menor, separada da casa principal. Meu escritório fica naquele prédio. Vamos ter que atravessar o quintal sem ser vistos. Maria estudou o terreno, calculando a melhor rota. Tem 2 cachorros soltos no quintal, lembrou Maria. Eles vão latir se virem a gente. Não vão, não. Eles me conhecem desde filhotes. Augusto parecia confiante. O problema são os homens que podem estar vigiando. Eles se aproximaram devagar, mantendo-se na sombra das árvores. O quintal da fazenda estava silencioso. Apenas o barulho distante das vozes, vindas da casa grande, quebrava o silêncio da noite. Ali, sussurrou Maria, apontando para uma sombra estranha perto do escritório. Tem alguém escondido atrás daquele caminhão. Augusto forçou a vista e confirmou.
Um homem fumando, tentando se manter invisível, mas a brasa do cigarro o denunciava na escuridão. Eles estão mesmo vigiando, murmurou. Como vamos fazer para entrar? Maria pensou rapidamente. O senhor vai ter que criar uma distração. Quando ele sair de lá, eu entro pela janela dos fundos do escritório. Ela sempre fica entreaberta por causa do calor. É muito perigoso, Maria. Se te pegarem, é a única chance que a gente tem. Ela o olhou determinada. O senhor sabe abrir o cofre sem fazer barulho? Augusto assentiu. Sei a combinação de cor, e o cofre é novo, não faz ruído. Ele hesitou. Mas não vou deixar você entrar sozinha lá dentro. Alguém tem que ficar aqui fora para avisar se aparecer mais gente. Depois de muito insistir, Augusto concordou com o plano de Maria. Ele se posicionou do outro lado do quintal e começou a fazer barulhos propositais, quebrando uns galhos secos, chutando pedras, simulando a movimentação de um animal grande. O vigia saiu da posição, caminhando na direção dos ruídos, com uma lanterna na mão. Era a chance que Maria precisava. Correu silenciosamente até a janela dos fundos do escritório e conseguiu entrar sem dificuldade. O ambiente estava escuro, mas ela não ousou acender a lanterna. A luz poderia chamar atenção. Tateando na escuridão, encontrou a mesa de Augusto e, atrás dela, o cofre embutido na parede. Tentou abrir seguindo as instruções que ele havia dado. 3 voltas para a direita até o 15, 2 para a esquerda até o 23, 1 para a direita até o 7. Clique. O cofre se abriu silenciosamente. Suas mãos tremiam enquanto procurava os documentos no escuro. Encontrou alguns papéis, um maço de dinheiro, algumas joias. Finalmente, seus dedos tocaram um envelope diferente, mais grosso que os outros. Era a carta de Benedito. Do lado de fora, escutou passos se aproximando. O vigia estava voltando. Maria guardou rapidamente o envelope na blusa e se dirigiu para a janela, mas os passos estavam muito próximos. Não daria tempo de sair. Maria se escondeu atrás da mesa de Augusto, rezando para que o vigia não resolvesse entrar no escritório. Os passos pararam bem em frente à porta, e ela pôde ouvir o homem testando a maçaneta. A porta se abriu devagar. Quem está aí? A voz grossa cortou o silêncio. Uma lanterna poderosa iluminou o ambiente, e Maria se encolheu ainda mais atrás da mesa. O homem entrou, caminhando devagar, a lanterna vasculhando cada canto do escritório. Maria prendeu a respiração quando a luz passou bem perto de onde estava escondida. Deve ter sido algum rato, murmurou o vigia para si mesmo, mas continuou procurando. De repente, um barulho forte veio do lado de fora. Parecia que alguém tinha derrubado uma pilha de madeira. O vigia correu para a janela, tentando identificar a origem do som. Era Augusto criando outra distração. Maria aproveitou para sair silenciosamente pela porta dos fundos, enquanto o homem estava distraído, olhando pela janela. Correu agachada até as árvores, onde Augusto a esperava. Conseguiu? Sussurrou ele. Consegui. Maria mostrou o envelope escondido na blusa. Mas foi por pouco. Esse homem quase me viu. Vamos embora daqui, antes que ele perceba que alguém mexeu no cofre. Os dois saíram correndo pela mata, de volta ao caminho que os levaria à casa de Maria. De volta à segurança da pequena casa, Maria e Augusto se sentaram à mesa da cozinha para examinar o conteúdo da carta. Augusto abriu o envelope com cuidado. O papel estava amarelado pelo tempo, mas ainda legível. É a letra do meu irmão, confirmou, emocionado. Começou a ler em voz alta. Minha querida mãe, se você está lendo esta carta, é porque aconteceu algo comigo. Descobri coisas terríveis sobre nossos negócios, coisas que nosso pai está envolvido e que me fazem sentir vergonha do nome da nossa família. Maria escutava atentamente, vendo as lágrimas se formarem nos olhos de Augusto. Há anos nosso pai, junto com o coronel Antônio Farias, major Sebastião Santos e o delegado Armando Costa,
Vêm roubando terras de pequenos proprietários. Eles usam documentos falsos, ameaças e até mesmo violência para expulsar as famílias de suas propriedades. O delegado também está envolvido, murmurou Maria. Por isso nunca ninguém foi preso. Augusto continuou lendo. Tenho provas de tudo. Documentos falsos, recibos de pagamentos a jagunços, até mesmo uma lista de pessoas que foram mortas por se recusarem a vender suas terras. Vou entregar tudo à Polícia Federal em Brasília, mas antes preciso colocar essas evidências em lugar seguro. Que evidências? Perguntou Maria. Ele deve ter escondido tudo em algum lugar, respondeu Augusto, continuando a leitura. Se algo acontecer comigo, continuava a carta, procurem numa caixa enterrada embaixo da mangueira grande, que fica na entrada da fazenda do meio, a propriedade abandonada que fica a 5 quilômetros da nossa casa. Lá estão todos os documentos que provam os crimes que eles cometeram. Maria conhecia aquela fazenda. Tinha sido abandonada há muitos anos, depois que o dono morreu em circunstâncias misteriosas. Agora entendia o que realmente tinha acontecido. Mãe, eu sei que isso vai destruir nossa família, mas não posso viver sabendo que somos cúmplices de tanta maldade. Prefiro morrer honrado do que viver na vergonha. A carta terminava com uma despedida emocionada. Augusto dobrou o papel com cuidado, os olhos cheios de lágrimas. Meu irmão era um homem honrado, morreu tentando fazer a coisa certa. E agora a gente sabe onde estão as provas, disse Maria. Precisamos ir até essa fazenda abandonada. Não vai ser fácil. Se eles mataram Benedito por causa disso, vão fazer a mesma coisa com a gente. Augusto a olhou preocupado. Maria, você ainda tem tempo de sair dessa história. Pode pegar suas coisas e ir embora da cidade, começar uma vida nova em outro lugar. E deixar esses bandidos continuarem fazendo maldade com outras pessoas? Maria balançou a cabeça. Não posso, seu coronel. Agora que sei da verdade, tenho que ajudar a fazer justiça. Naquela madrugada, os dois planejaram cuidadosamente como iriam até a fazenda do meio. Era um lugar perigoso, isolado, sem vizinhos por perto, perfeito para uma emboscada. A gente precisa ir de manhã cedo, decidiu Maria. De madrugada eles podem estar vigiando, e de tarde é muito arriscado. Concordo, logo que o sol nascer a gente sai daqui. Augusto estudou mentalmente o caminho. Você conhece alguma trilha que leve até lá sem passar pela estrada principal? Conheço sim. Tem uma passagem pela mata que meu pai me mostrou quando eu era menina. É mais longa, mas é mais segura. Augusto se levantou e caminhou até a janela. Maria, tem uma coisa que preciso te contar. Se a gente conseguir essas provas e denunciar tudo, vai ser o fim de muita gente poderosa da região. E daí? Essas pessoas têm muito dinheiro, muito poder, vão tentar se vingar de qualquer jeito. Ele se virou para ela. Você entende que nossa vida nunca mais vai ser a mesma? Maria pensou por um momento. Sua vida sempre tinha sido difícil, mas pelo menos era tranquila. Agora estava se metendo numa confusão que podia custar sua vida. Seu coronel, deixa eu te contar uma coisa, disse finalmente. Faz 5 anos que meu pai morreu. Sabe como foi? Augusto balançou a cabeça. Meu pai morreu tentando defender nossa terra, continuou Maria, a voz embargada pela emoção. Uns homens apareceram aqui dizendo que nossa escritura era falsa, que a gente tinha que sair. Meu pai mostrou todos os documentos, provou que a terra era nossa desde o tempo do meu avô. Augusto escutava em silêncio, começando a entender onde ela queria chegar. Eles não se conformaram. Voltaram 1 semana depois, de madrugada, e tocaram fogo no nosso pequeno plantio. Meu pai correu para apagar o fogo e levou uma pancada na cabeça. Maria limpou as lágrimas com a manga da blusa. Morreu 3 dias depois no hospital da cidade. E você nunca desconfiou que podia estar ligado a esse esquema? Sempre desconfiei, mas nunca tive como provar. A polícia disse que foi acidente, que ele caiu e bateu a cabeça numa pedra. Maria o olhou determinada. Agora eu sei que foram eles.
Meu pai foi mais uma vítima desse grupo. Augusto entendeu que Maria tinha motivos pessoais para querer justiça. Não era apenas solidariedade, era vingança pelo pai morto. Então estamos juntos nisso, disse ele, estendendo a mão para ela. Vamos acabar com essa quadrilha de uma vez por todas. Maria apertou a mão dele firmemente. Vamos sim, pelo seu irmão, pelo meu pai e por todas as outras pessoas que eles prejudicaram. Às 5 da manhã, quando o sol começava a clarear no horizonte, Maria e Augusto saíram da casa rumo à fazenda do meio. Ela levava uma pequena enxada para cavar, ele carregava uma sacola com água e algumas ferramentas que poderiam precisar. O caminho pela mata era mais difícil do que Maria lembrava. 20 anos sem usar aquela trilha tinham deixado a vegetação crescer descontroladamente. Galhos baixos arranhavam seus rostos, espinhos rasgavam suas roupas. Tem certeza de que é por aqui? Perguntou Augusto depois de uma hora caminhando. Tenho sim. Olha ali na frente, aquela pedra grande em formato de coração. Meu pai sempre dizia que era o marco do caminho. Maria apontou para uma formação rochosa coberta de musgo. Daqui mais uns 20 minutos a gente chega. Continuaram em silêncio, ambos tensos com a proximidade do objetivo. Cada barulho na mata os fazia parar e escutar, temendo que fossem seguidos. Finalmente, avistaram as ruínas da fazenda do meio através das árvores. A casa grande estava em ruínas, o telhado desabado, as paredes cobertas de mato. Era um lugar que inspirava tristeza e medo. Ali está a mangueira, disse Augusto, apontando para uma árvore gigantesca na entrada da propriedade. A árvore era realmente impressionante. Devia ter mais de 100 anos, com um tronco grosso e copa frondosa que oferecia sombra para uma área considerável. Onde será que ele enterrou a caixa? Maria olhou ao redor da base da mangueira, procurando algum sinal no solo. Benedito era inteligente, deve ter escolhido um lugar que não fosse óbvio, mas que ele conseguisse encontrar facilmente. Augusto caminhou ao redor da árvore, analisando o terreno. Do lado norte da mangueira, a terra parecia um pouco diferente, mais fofa, como se tivesse sido mexida há muito tempo e depois coberta novamente com folhas e galhos secos. Acho que é aqui, disse Maria, ajoelhando-se no local. Começou a cavar com cuidado, tirando primeiro a camada de folhas, depois a terra. Augusto se posicionou como vigia, observando os arredores em busca de qualquer movimento suspeito. O lugar estava silencioso demais, nem mesmo pássaros cantavam ali. Depois de cavar por 15 minutos, a enxada de Maria bateu em algo sólido. Achei, sussurrou animada. Era uma caixa de metal do tamanho de uma caixa de sapatos, protegida por um saco plástico grosso. Mesmo depois de 20 anos enterrada, parecia estar em bom estado. Cuidado ao abrir, avisou Augusto, ajudando-a a tirar a caixa do buraco. Se estiver tudo aqui dentro, são as provas que vão derrubar metade dos poderosos da região. Maria limpou a terra da caixa e tentou abrir. Estava trancada, mas a fechadura estava enferrujada pelo tempo. Augusto conseguiu forçar a fechadura com uma chave de fenda que trouxera na sacola. A caixa se abriu com um rangido metálico, revelando seu conteúdo preservado pelo plástico que a protegia. Dentro havia uma pilha de documentos, fotografias, fitas cassete e até mesmo alguns recibos amarelados pelo tempo. Benedito havia realmente reunido evidências suficientes para destruir toda a quadrilha. Olha isso, disse Maria, mostrando uma foto onde apareciam 4 homens contando dinheiro numa mesa. Esse é seu pai? É, sim. E esse ao lado é o coronel Antônio Farias. Esse outro é o major Sebastião. Augusto examinou as outras fotos. Benedito conseguiu fotografar eles, dividindo o dinheiro das terras roubadas.
Havia documentos ainda mais comprometedores, escrituras falsas com a assinatura de um tabelião corrupto, recibos de pagamento para jagunços, até mesmo uma lista manuscrita com nomes de pessoas que haviam sido eliminadas por se recusarem a vender suas propriedades. Meu Deus, murmurou Maria lendo a lista, tem mais de 30 nomes aqui, 30 famílias destruídas. Entre os documentos, encontraram também um mapa detalhado, mostrando todas as propriedades que haviam sido roubadas ao longo dos anos. A extensão do esquema era impressionante. Centenas de hectares obtidos ilegalmente. Com essas provas, eles vão todos presos, disse Augusto, guardando cuidadosamente os documentos de volta na caixa. Mas quando se levantaram para ir embora, ouviram o barulho de motores se aproximando. Eles descobriram onde a gente está, sussurrou Maria, olhando na direção do barulho. 3 caminhonetes se aproximavam pela estrada de terra que levava à fazenda abandonada. Como eles souberam? Augusto pegou a caixa e procurou um lugar para se esconder. Alguém deve ter nos visto saindo da sua casa. Correram para trás das ruínas da Casa Grande, onde os escombros ofereciam alguma proteção. Dali, podiam ver os veículos parando perto da mangueira, exatamente onde eles estavam há poucos minutos. Desceram dos carros 8 homens armados, liderados por um homem alto de bigode grisalho, que Maria reconheceu imediatamente. É o coronel Antônio Farias, sussurrou para Augusto. Ele é dono da fazenda vizinha à sua. Eu sei que vocês estão aqui, gritou Antônio Farias. Augusto, apareça logo, que a gente só quer conversar. Augusto e Maria se entreolharam. Era óbvio que não era só uma conversa. Os homens estavam armados com rifles e espingardas. Vocês têm 5 minutos para aparecer, continuou gritando Farias. Se não saírem daí, a gente vai queimar essa mata toda até encontrar vocês. Maria agarrou o braço de Augusto. Tem uma passagem nos fundos da casa, por onde a gente pode escapar, sussurrou. Mas vai ter que deixar a caixa. Não posso deixar. Sem essas provas, eles vão continuar fazendo maldade. Augusto segurou a caixa com força. Então vamos ter que arriscar, decidiu Maria. Conhece aquele açude que fica atrás da casa? Se a gente conseguir chegar lá, tem uma canoa velha escondida no meio do mato. Augusto concordou com a cabeça. Era arriscado, mas não tinham escolha. Os homens de Farias já estavam se espalhando, cercando as ruínas. Saíram rastejando por entre os escombros, sempre se mantendo abaixados. A caixa dificultava os movimentos de Augusto, mas ele se recusava a abandoná-la. Ali, vê aquela trilha estreita? Maria apontou discretamente. Leva direto ao açude. Mas a gente vai ter que correr um pedaço descoberto. Esperem até eles se afastarem mais, sussurrou Augusto. Ficaram observando os homens se posicionarem. 2 foram para a direita, 2 para a esquerda, outros 2 começaram a vasculhar os escombros. Farias ficou perto dos carros com mais 2 homens. Agora! Sussurrou Maria. Correram agachados pela trilha, o coração batendo acelerado. Chegaram ao açude sem ser vistos, mas a canoa estava em péssimo estado, cheia de furos e meio apodrecida. Não vai aguentar a gente os 2, constatou Augusto, testando a embarcação. Então vamos ter que nadar, decidiu Maria. Você consegue nadar segurando a caixa? Augusto olhou a extensão do açude. Eram uns 200 metros até a outra margem, onde poderiam se esconder na mata fechada. Vou tentar. Entraram na água devagar, tentando não fazer barulho. A água estava fria e escura, com um cheiro de lodo que denunciava há quanto tempo o açude não recebia água limpa. Augusto segurava a caixa com uma mão e nadava com a outra, enquanto Maria o ajudava empurrando-o pelas costas. O progresso era lento e eles faziam mais ruído do que gostariam. Eles estão ali! Gritou uma voz atrás deles. Um dos homens de Farias os havia avistado no meio do açude. Imediatamente, todos os outros correram na direção da margem. Nadem mais rápido! Gritou Farias.
Não deixem eles escaparem. Augusto e Maria se desesperaram, nadando com toda a força em direção à outra margem. Mas ainda faltavam uns 50 metros quando os primeiros tiros começaram. As balas cortavam a água ao redor deles, cada vez mais próximas. Uma passou tão perto de Maria que ela sentiu o calor do metal quente na água. «Mergulha!» gritou Augusto. Os dois submergiram, nadando debaixo d'água o máximo que conseguiam. Quando emergiram para respirar, estavam quase na margem oposta. «Vão buscar a canoa!» gritou Farias para seus homens. «Não deixem eles fugirem com essas provas!» Maria e Augusto saíram da água e correram para a mata fechada, encharcados e ofegantes. Atrás deles, ouviram o barulho da canoa sendo arrastada para a água. «Por aqui», indicou Maria, escolhendo uma trilha quase invisível entre as árvores. Correram pela mata por quase 1 hora, sempre ouvindo as vozes dos perseguidores atrás deles. A caixa pesava cada vez mais nos braços cansados de Augusto, mas ele se recusava a abandoná-la. «Tem que parar um pouco», ofegou, encostando-se numa árvore. «Não aguento mais». Maria olhou para trás, calculando a distância dos perseguidores pelas vozes. «Eles ainda estão longe. A gente tem uns 5 minutos». Augusto abriu a caixa para verificar se a água havia danificado os documentos. Por sorte, o plástico que protegia tudo havia resistido à molhadura. «Ainda estão intactos», constatou aliviado. «Mas a gente precisa de um lugar seguro para se esconder. Eles não vão desistir fácil». «Conheço um lugar», disse Maria depois de pensar um pouco. «Uma gruta natural que fica numa serra a uns 3 quilômetros daqui. Meu pai me levou lá quando eu era pequena. É bem escondida. Eles nunca vão encontrar». «Você tem certeza do caminho?» «Tenho, mas é íngreme, vai ser puxado». Recomeçaram a caminhada, agora numa subida íngreme por entre as pedras. Maria ia na frente, escolhendo cuidadosamente onde pisar para não deixar rastros óbvios. As vozes dos perseguidores foram ficando cada vez mais distantes, até que finalmente não conseguiram mais ouvi-las. «Acho que perdemos eles», disse Augusto, parando para recuperar o fôlego. «Por enquanto, mas eles vão voltar com mais gente». A gruta que Maria lembrava era realmente um esconderijo perfeito. Ficava no meio de uma formação rochosa, complexa, com várias entradas falsas que confundiriam qualquer perseguidor. «Aqui a gente pode descansar e pensar no que fazer», disse ela, ajudando Augusto a entrar na caverna natural. Lá dentro era fresco e escuro, mas havia luz suficiente vinda da entrada para eles verem onde estavam pisando. Augusto se sentou numa pedra lisa e abriu novamente a caixa de documentos. «Maria, a gente precisa tomar uma decisão importante», disse, examinando os papéis. «Essas provas são suficientes para mandar todo mundo para a cadeia. Mas primeiro temos que entregá-las às autoridades certas». «Como assim?» «O delegado da nossa cidade está envolvido no esquema. Se a gente entregar para ele, vai ser o mesmo que rasgar tudo». Augusto organizou os documentos em pilhas. «Temos que levar direto para a Polícia Federal». Maria concordou, mas fez uma observação importante. «Só que para chegar na Polícia Federal, a gente precisa ir até a capital. E com essa gente toda atrás da gente, não vai ser fácil». «Verdade, eles devem estar vigiando as estradas, a rodoviária, talvez até o aeroporto». Augusto pensou por um momento. «Preciso entrar em contato com minha esposa. Ela pode nos ajudar». «Como?» «Eles devem estar vigiando sua casa também. Minha esposa tem um primo que trabalha na Polícia Federal. Se conseguirmos falar com ela, tem um orelhão na cidade que fica numa rua mais afastada», lembrou Maria. «Se a gente conseguir chegar lá sem ser visto, dá para ligar para sua esposa. É arriscado, mas é nossa melhor chance». Augusto guardou os documentos de volta na caixa. «Vamos esperar anoitecer. De noite será mais fácil se movimentar sem ser visto». Passaram o resto da tarde na gruta, planejando cada passo da operação. Maria conhecia bem a cidade e sabia quais ruas evitar, quais caminhos eram mais seguros. «Tem uma coisa que me preocupa»,
disse ela quando o sol começou a se pôr. E se eles estiverem grampeando o telefone da sua casa? Vamos ter que correr esse risco, mas vou falar em código, usando nomes que só ela vai entender. Augusto se levantou, testando se ainda sentia dores pelo corpo. Você tem coragem de me acompanhar até a cidade? Claro que tenho. A gente chegou até aqui junto, não vou te abandonar agora. Saíram da gruta quando a escuridão já estava completa. Maria guiou Augusto por trilhas que evitavam completamente as estradas principais, sempre se mantendo na mata fechada. O caminho até a cidade levou 2 horas, mas chegaram sem ser detectados. As ruas estavam desertas. Era quase meia-noite quando finalmente avistaram o orelhão que Maria tinha mencionado. Fica de olho enquanto eu ligo, pediu Augusto, colocando uma moeda no aparelho. O telefone tocou várias vezes antes de alguém atender. Alô? A voz de Lucinda, esposa de Augusto, estava rouca de sono e preocupação. Lucinda, sou eu, sussurrou Augusto, olhando ao redor para ter certeza de que não havia ninguém por perto. Augusto, meu Deus, onde você está? Estamos desesperados. A polícia, todo mundo procurando. Ela começou a chorar. Escuta bem, não posso falar muito tempo. Preciso que você ligue para seu primo Roberto, aquele que trabalha na Polícia Federal. Diga que é urgente, questão de vida ou morte. Mas o que aconteceu? Onde você estava esses dias? Depois eu explico tudo. Agora presta atenção. Diga para Roberto que tenho provas sobre o desaparecimento do tio Benedito. Ele vai entender. Augusto usava linguagem codificada, sabendo que o telefone podia estar grampeado. Lucinda ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Augusto, isso é muito perigoso. Eu sei. Por isso preciso da ajuda do Roberto. Diga que estou com a Maria das Dores, aquela que mora perto da mata. Ele precisa nos encontrar num lugar seguro. Onde? Augusto pensou rapidamente. Na Igreja Velha de São Sebastião, aquela que fica na estrada para a capital. Amanhã ao meio-dia. E Lucinda, não conte para mais ninguém, nem para os meninos. Está bem, mas tenha cuidado, pelo amor de Deus. Vou ter. Te amo. Augusto desligou rapidamente. Conseguiu falar com ela? Perguntou Maria quando Augusto se afastou do orelhão. Consegui. Ela vai entrar em contato com o primo que trabalha na Polícia Federal. Marcamos um encontro para amanhã ao meio-dia. Augusto olhou ao redor nervosamente. Agora a gente precisa de um lugar para passar a noite. Podemos voltar para a gruta, mas é longe daqui. Maria pensou nas opções. Ou então tem a casa abandonada da dona Josefa, que fica nos arredores da cidade. Ela morreu ano passado e a casa está vazia. Vamos para lá. É mais perto do ponto de encontro. Caminharam por mais 1 hora, até chegarem à casa abandonada. Era uma construção simples, mas sólida, com paredes de tijolo e telhado de cerâmica. As janelas estavam fechadas com tábuas, mas havia uma porta dos fundos que dava acesso ao interior. Lá dentro, encontraram alguns móveis velhos cobertos por lençóis empoeirados. Não era confortável, mas oferecia abrigo e proteção. Vamos descansar um pouco, disse Augusto, sentando-se numa cadeira velha. Amanhã vai ser um dia decisivo. Maria se acomodou numa poltrona do outro lado da sala. Seu coronel, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Quer dizer, o senhor é rico, poderoso. Podia muito bem fingir que não descobriu nada e continuar vivendo sua vida. Augusto ficou em silêncio por um longo momento, refletindo sobre a pergunta de Maria. Sabe, Maria, durante muitos anos eu vivi acreditando que minha riqueza era fruto do trabalho honesto da minha família. Achava que merecia tudo o que tinha. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando através de uma fresta entre as tábuas. Mas quando descobri a verdade sobre meu pai, sobre meu irmão, percebi que tudo o que possuo foi construído sobre o sofrimento de pessoas como você. Virou-se para ela. Como eu poderia continuar vivendo sabendo disso? Maria o observava atentamente. Muita gente na sua posição escolheria ficar quieta. Talvez. Mas eu tenho filhos, Maria.
Como vou olhar para eles, sabendo que a herança que vou deixar está manchada de sangue? Augusto voltou a se sentar. Além disso, meu irmão morreu tentando fazer a coisa certa. Seria uma traição à memória dele se eu não terminasse o que ele começou. E se as coisas derem errado amanhã? Se essa gente conseguir nos pegar antes da Polícia Federal chegar? Então pelo menos vamos morrer sabendo que tentamos fazer justiça. Augusto segurou a caixa com as provas. Você se arrepende de ter me ajudado? Maria sorriu pela primeira vez em dias. Não, seu coronel. Pelo contrário. Pela primeira vez na vida, sinto que estou fazendo algo realmente importante. Na manhã seguinte, acordaram com o barulho de carros passando na estrada próxima. Maria espiou pela fresta da janela e viu 2 caminhonetes com homens armados patrulhando a região. Eles estão procurando a gente, sussurrou para Augusto. Deve ter pelo menos uns 15 homens rodando pela cidade. Quanto tempo falta para o encontro? Maria olhou o relógio de parede que ainda funcionava na sala. 2 horas, mas com essa vigilância toda, vai ser difícil chegar na igreja sem ser visto. Augusto estudou mentalmente o caminho até a igreja de São Sebastião. Eram uns 5 quilômetros da cidade, numa estrada que passava por terreno aberto, muito fácil de vigiar. Tem algum outro caminho? Perguntou. Tem, mas é muito mais longo. Pela mata, contornando a cidade, subindo pela serra. Maria calculou o tempo. Umas 3 horas de caminhada pesada. Então vamos ter que sair agora. Augusto pegou a caixa. Se chegamos atrasados, o primo da minha esposa pode ir embora achando que não vamos aparecer. Saíram da casa abandonada com muito cuidado, sempre verificando se não havia vigias por perto. O início da caminhada foi tranquilo, mas quando chegaram mais perto da cidade, a vigilância ficou mais intensa. Olha ali, apontou Maria, escondida atrás de uma árvore. Tem 2 homens na entrada da trilha. Era verdade. 2 homens armados montavam guarda no ponto onde a trilha se encontrava com a estrada que levava à igreja. Vamos ter que dar a volta, decidiu Maria, apontando para uma direção oposta. Conheço um caminho mais difícil, mas que nos leva ao mesmo lugar. Desviaram pela mata fechada, subindo morros e descendo vales, sempre se mantendo longe das estradas. A caminhada era extenuante, especialmente para Augusto, que ainda não tinha se recuperado completamente dos dias enterrado. Consegue continuar? Perguntou Maria, vendo-o ofegar. Consigo sim, não podemos chegar atrasados. Augusto enxugou o suor do rosto com a camisa. Minha esposa confia em mim. Se eu não aparecer, ela vai achar que me mataram. Continuaram subindo pela encosta da serra. Dali de cima, podiam ver a cidade inteira lá embaixo, com os carros dos perseguidores circulando pelas ruas como formigas. Olha quantos carros, observou Maria. Deve ter uns 20 homens procurando a gente. É porque sabem que com essas provas eles vão todos para a cadeia. Augusto apontou na direção da igreja. Ainda falta muito. Mais uns 40 minutos de descida. A gente vai chegar no horário. Desceram o outro lado da serra, tomando cuidado para não escorregar nas pedras soltas. Quando finalmente avistaram a igreja de São Sebastião, eram quase meio-dia. A igreja era pequena e antiga, construída no século passado, com paredes de pedra e um campanário simples. Parecia deserta. Será que ele já chegou? Sussurrou Augusto. Aproximaram-se da igreja com cuidado, sempre atentos para possíveis emboscadas. O local parecia tranquilo. Apenas um carro estacionado atrás do prédio, meio escondido entre as árvores. Deve ser ele, murmurou Augusto, reconhecendo que o veículo tinha placas da capital. Entraram na igreja pela porta lateral. Lá dentro, um homem de uns 40 anos, vestido de civil, mas com postura militar, os esperava sentado num banco da frente. Roberto? Perguntou Augusto. Augusto? O homem se levantou e se aproximou. Sou Roberto Silva, da Polícia Federal. Lucinda me contou que você tem informações sobre o desaparecimento do seu irmão. Tenho mais que informações. Tenho provas.
Augusto mostrou a caixa que carregava. Documentos que comprovam um esquema de roubo de terras que já dura 20 anos. Roberto olhou para Maria, que permanecia em silêncio. E a senhora é? Maria das Dores. Foi ela que me salvou, explicou Augusto rapidamente. E agora está correndo perigo por minha causa. Podem confiar nele, disse uma voz feminina vinda da entrada da igreja. Era Lucinda, esposa de Augusto, acompanhada de um homem mais velho de uniforme. Lucinda! Augusto correu para abraçar a esposa. Como você chegou aqui? Roberto achou melhor eu vir junto, para você ter certeza de que pode confiar nele. Ela apontou para o homem de uniforme. E este é o delegado federal Marcos Andrade, chefe do Roberto. Delegado Andrade, Augusto cumprimentou respeitosamente. O senhor vai precisar de muito tempo livre, porque o que tenho para mostrar vai mexer com muita gente poderosa. Já imaginava. Seu cunhado me contou por alto do que se trata. Andrade apontou para os bancos da igreja. Vamos nos sentar e você me conta tudo desde o início. Durante a próxima hora, Augusto relatou toda a história, desde o desaparecimento de Benedito até sua descoberta da carta, o atentado contra sua vida, o resgate por Maria e a busca pelas provas na fazenda abandonada. E está tudo aqui? Perguntou Andrade, examinando o conteúdo da caixa. Tudo. Fotos, documentos, recibos, até fitas gravadas. Augusto organizou os papéis para o delegado. Tem prova suficiente para mandar uns 10 fazendeiros para a cadeia, junto com o delegado local, e pelo menos 2 tabeliões. Andrade analisou alguns documentos, assobiando baixinho. Isso aqui é dinamite pura. Com essas provas, vamos conseguir desmantelar uma das maiores quadrilhas de grilagem de terras do país. Mas primeiro, interrompeu Roberto, vamos ter que garantir a segurança de vocês. Essa gente não vai desistir fácil. Já pensei nisso, disse Andrade. Vou solicitar proteção policial para toda a família, incluindo a senhora Maria. E vamos fazer as prisões ainda hoje, antes que eles tenham tempo de reagir. Maria, que havia ficado quieta até então, finalmente falou. E as famílias que perderam suas terras, elas vão conseguir recuperar o que foi roubado? Essa é uma excelente pergunta, respondeu Andrade, guardando cuidadosamente os documentos numa pasta oficial. Com essas provas, vamos conseguir não apenas prender os culpados, mas também reverter muitas das transações ilegais. Quer dizer que as pessoas vão poder voltar para suas terras? Insistiu Maria. As que ainda estiverem vivas, sim. E as famílias dos que morreram vão receber indenizações. O delegado a olhou com respeito. A senhora fez um grande serviço ao país, dona Maria. Lucinda se aproximou de Maria e segurou suas mãos. Não sei como agradecer por ter salvado meu marido. Se quiser, pode vir morar na fazenda conosco. Temos espaço de sobra. Maria ficou emocionada com o oferecimento, mas balançou a cabeça. Obrigada, dona Lucinda, mas minha vida é na minha terrinha. É lá que meu pai está enterrado. É lá que eu pertenço. Então, pelo menos deixe a gente ajudar a melhorar sua propriedade, insistiu Augusto. Você salvou minha vida, Maria. Nunca vou conseguir pagar essa dívida. Roberto interrompeu a conversa. Pessoal, não é para desanimar ninguém, mas temos que sair daqui logo. Minha equipe interceptou algumas conversas de rádio. Eles descobriram onde estamos. Andrade se levantou imediatamente. Quantos homens você trouxe, Roberto? 6. Mas estão posicionados ao redor da igreja. Pode não ser suficiente. Pelo que Augusto me contou, essa quadrilha tem pelo menos 20 homens armados. Como se fosse um sinal, começaram a ouvir o barulho de motores se aproximando. Eram várias caminhonetes, vindas de direções diferentes, cercando a igreja. Droga! Murmurou Roberto falando pelo rádio com sua equipe. Confirmem posições. Temos movimento hostil se aproximando. Andrade pegou sua arma e se posicionou perto de uma janela. Augusto, leve sua esposa e Dona Maria para a sacristia. É o lugar mais protegido da igreja. E as provas?
perguntou Augusto, apontando para a pasta com os documentos. Ficam comigo. Se acontecer alguma coisa, pelo menos elas chegam ao destino certo. Do lado de fora, ouviram uma voz amplificada por megafone. Polícia Federal, saiam daí com as mãos para cima. Queremos apenas conversar. É o coronel Antônio Farias, reconheceu Maria, escondida atrás de um pilar. Ele está fingindo ser da polícia. Roberto riu sarcasticamente. Que conversa nada. Vieram aqui para matar todo mundo e queimar as provas. Falou pelo rádio. Equipe, podem atirar assim que tiverem alvos confirmados. Esses homens são criminosos armados. A tensão na igreja estava no máximo. Lucinda rezava baixinho, agarrada ao braço do marido. Maria permanecia calma, mas alerta, como se estivesse se preparando para lutar. Vocês têm 1 minuto para sair, gritou Farias. Depois disso, vamos entrar. Venham se quiserem, gritou de volta Andrade. Mas avisamos que são criminosos cercados pela Polícia Federal. O tiroteio começou sem aviso. As janelas da igreja explodiram numa chuva de vidro quando os homens de Farias abriram fogo. Roberto e sua equipe responderam imediatamente, transformando a antiga igreja num campo de batalha. Fiquem abaixados, gritou Andrade, disparando pela janela lateral. Não levantem a cabeça por nada. Na sacristia, Augusto abraçava Lucinda enquanto Maria se mantinha agachada atrás de um armário pesado. O barulho dos tiros era ensurdecedor, ecoando pelas paredes de pedra da igreja. Temos 3 homens tentando entrar pelos fundos, informou um dos agentes pelo rádio. Interceptem eles, ordenou Roberto, recarregando sua arma. Não podem chegar perto dos civis. Através de uma fresta na parede, Maria conseguiu ver alguns dos atacantes se movimentando ao redor da igreja. Reconheceu pelo menos 4 rostos. Todos jagunços conhecidos na região por serviços sujos. São uns 12 homens, informou a Andrade. Conheço a maioria. São pistoleiros profissionais. Merda, murmurou o delegado. Estamos em desvantagem numérica. Um dos agentes gritou do lado oposto da igreja. Delegado, eles estão trazendo galões de gasolina. Vão tentar nos queimar aqui dentro. A situação estava ficando desesperadora. Se ateassem fogo na igreja, todos morreriam, inclusive as provas que poderiam condenar a quadrilha. Roberto, chamou Andrade, chame reforços urgente. E bombeiros também. Já chamei, mas vai demorar pelo menos 40 minutos para chegarem aqui. Roberto disparou uma rajada contra 2 homens que tentavam se aproximar da porta principal. Não sei se vamos conseguir resistir tanto tempo. Do lado de fora, ouviram Farias gritando ordens para seus homens. Cerquem tudo, não deixem ninguém escapar e tragam mais gasolina. Vamos assar esses ratos. Maria se rastejou até onde estava Andrade. Delegado, tem uma passagem subterrânea que sai atrás da igreja. Era usada antigamente pelos padres. Como você sabe disso? Meu pai ajudou na reforma da igreja há uns 15 anos. Me mostrou a passagem. Maria apontou para uma laje de pedra no chão da sacristia. Por ali embaixo, dá para sair numa gruta que fica uns 100 metros daqui. Andrade analisou rapidamente a situação. Com reforços chegando, alguém precisava sair para coordenar o cerco aos criminosos. Você consegue nos guiar por essa passagem? Consigo, mas é estreita, só passa uma pessoa por vez. Perfeito. Andrade se virou para Roberto. Você fica aqui com 2 homens, mantém eles ocupados. Eu vou com os outros pela passagem, para atacar pelas costas. Boa ideia, mas leve os civis junto. Aqui está muito perigoso. Augusto se recusou inicialmente. Não vou abandonar vocês numa hora dessas. Augusto, disse Andrade firmemente, você é a principal testemunha desse caso. Se morrer aqui, parte das provas morrem com você. Com esforço, conseguiram mover a laje de pedra que cobria a entrada da passagem subterrânea. Era realmente estreita e escura, mas oferecia uma rota de fuga segura. Eu vou na frente,
disse Maria, pegando uma lanterna que encontrou na sacristia. Depois Dona Lucinda, depois seu coronel, depois o delegado com os outros policiais. Começaram a descer pela passagem úmida e apertada. Era como um túnel natural, escavado na rocha, que cheirava a terra molhada e morcegos. Lá em cima, Roberto e seus 2 homens continuavam trocando tiros com os invasores, fazendo o máximo de barulho possível para disfarçar a fuga dos outros. "Quanto tempo para chegar na saída?" perguntou Andrade, rastejando atrás de Augusto. "Uns 10 minutos", respondeu Maria. "A passagem faz uma curva e depois desce mais um pouco." Enquanto isso, na igreja, Roberto percebeu que os tiros dos criminosos estavam diminuindo. "Eles devem estar preparando alguma coisa", murmurou para seus homens. Estava certo. Farias havia ordenado que alguns homens rodeassem a igreja com galões de gasolina, preparando-se para incendiar o prédio. "Em 3 minutos, joguem fogo em tudo", gritou para seus subordinados. "Não quero nem as cinzas dessa gente." Mas Farias não sabia que Andrade e parte da equipe já estavam saindo pela passagem subterrânea, posicionando-se estrategicamente para um contra-ataque. "Ali é a saída", sussurrou Maria, apontando para uma abertura na rocha coberta por vegetação. Saíram da gruta um por um, encontrando-se numa pequena clareira cercada por árvores densas. Dali podiam ouvir claramente os tiros vindos da igreja, mas estavam completamente escondidos dos criminosos. "Perfeito", disse Andrade, organizando seus 3 homens. "Agora vamos pegá-los de surpresa pelas costas." "E nós?", perguntou Augusto. "Vocês ficam aqui, escondidos. Se as coisas derem errado, sigam pela mata até a estrada principal e peçam ajuda." Andrade entregou um rádio para Augusto. "Qualquer coisa nos chamem por aqui." Maria agarrou o braço do delegado. "Cuidado com o coronel Farias. Ele é esperto e desconfiado. Se perceber que vocês saíram da igreja, vai mandar alguns homens procurar." "Obrigado pelo aviso." Andrade verificou sua arma. "Fiquem aqui e não façam barulho." Os 4 policiais se afastaram pela mata, movendo-se silenciosamente em direção aos fundos da igreja. Lá de dentro, ainda vinham os disparos de Roberto tentando manter os criminosos ocupados. Augusto, Lucinda e Maria ficaram agachados na clareira, ouvindo os sons da batalha com o coração acelerado. "Vai dar tudo certo", murmurou Lucinda, mais para si mesma que para os outros. "Vai sim", concordou Maria, mas mantinha os ouvidos atentos para qualquer som suspeito ao redor deles. De repente, o barulho dos tiros parou completamente. Um silêncio ominoso tomou conta da mata. "Por que pararam de atirar?", sussurrou Augusto no rádio. A resposta veio da voz tensa de Roberto. "Eles estão preparando para incendiar a igreja. Cadê o Andrade?" "Estamos chegando na posição", respondeu Andrade pelo rádio. "Aguarde mais 2 minutos e então saia da igreja com seus homens. Vamos atacar ao mesmo tempo." Do esconderijo na clareira, Maria, Augusto e Lucinda viram uma coluna de fumaça começar a subir na direção da igreja. "Eles botaram fogo", disse Maria preocupada. Augusto falou no rádio. "Roberto, saiam daí agora! A igreja está pegando fogo! Já estamos saindo! Preparem-se para o contra-ataque!" O que se seguiu foi um tiroteio ainda mais intenso que o anterior. Agora os criminosos estavam sendo atacados por 2 lados. Roberto e seus homens saindo da igreja em chamas, Andrade e sua equipe atacando pelas costas. Pegues de surpresa, vários homens de Farias caíram nos primeiros disparos. Mas o coronel era experiente demais para se deixar pegar facilmente. "É uma armadilha", gritou para seus subordinados. "Eles saíram da igreja. Recuem para as caminhonetes." Mas era tarde demais. A Polícia Federal havia conseguido uma posição tática superior, e os criminosos estavam perdendo terreno rapidamente. "Rendam-se", gritou Andrade. "Vocês estão cercados." A resposta veio na forma de mais tiros, mas agora desorganizados, desesperados. Era claro que os criminosos estavam tentando apenas ganhar tempo para fugir. "Eles estão recuando", informou Roberto pelo rádio. "Mas cuidado,
Alguns podem tentar escapar pela mata. Maria levantou a cabeça, tentando ver o que estava acontecendo através das árvores. Abaixe a cabeça! Sussurrou Augusto, puxando Maria de volta para trás da rocha que os protegia. Era uma boa decisão. 2 dos homens de Farias, tentando escapar pela mata, passaram correndo a menos de 20 metros do esconderijo onde estavam. Se Maria não tivesse se abaixado, teriam sido descobertos. Os fugitivos desapareceram na vegetação densa, perseguidos pelos gritos de Andrade. 2 fugiram pela mata, cerquem a área. O som do confronto foi diminuindo gradualmente. Depois de mais 10 minutos de tiros esporádicos, finalmente veio a voz de Roberto pelo rádio. Área segura, Coronel Farias e mais 5 homens presos, 3 mortos, 2 feridos. E os que fugiram? Perguntou Andrade. Minha equipe está seguindo o rastro. Com os cães farejadores que estão vindo nos reforços, vamos pegá-los em poucas horas. Augusto suspirou aliviado. Acabou, Maria. Finalmente acabou. Mas Maria não parecia tão convencida. Coronel Farias nunca vai aceitar ir preso quieto. Ele tem muito poder, muito dinheiro. Vai tentar se livrar de qualquer jeito. Não com essas provas, disse Lucinda, apontando para a pasta que Augusto ainda carregava. Tem evidência suficiente para condenar ele e todos os outros. Saíram do esconderijo e caminharam em direção à igreja, que ainda fumegava após o incêndio. Roberto os recebeu com um sorriso cansado. Pessoal, quero apresentar vocês ao homem que vai passar os próximos 20 anos na cadeia. Apontou para Farias, algemado e sob a mira de 2 policiais. Coronel Antônio Farias olhou para Augusto com ódio puro nos olhos. Você não sabe o que fez, garoto. Acabou com décadas de progresso na região. Progresso? Maria se aproximou dele furiosa. O senhor chama de progresso roubar a terra de famílias pobres? Matar gente inocente? Uma mulherzinha como você não entende de negócios, respondeu Farias com desprezo. Essas terras estavam improdutivas, abandonadas. Nós trouxemos desenvolvimento. Trazendo desenvolvimento matando meu pai? Maria estava tremendo de raiva. Matando o irmão do seu Augusto? Quantas outras pessoas vocês mataram? Andrade interveio antes que a situação saísse de controle. Farias, você tem direito de ficar calado. Tudo o que disser pode ser usado contra você no tribunal. Tribunal? Farias riu amargamente. Você acha que algum juiz da região vai me condenar? Eu conheço todo mundo. Financiei as campanhas de metade dos políticos daqui. Por isso mesmo vamos levar seu caso direto para Brasília, respondeu Andrade calmamente. Justiça Federal, longe das suas influências locais. A expressão de Farias mudou. Pela primeira vez, ele pareceu preocupado de verdade. Nesse momento, chegaram os reforços. Mais 2 viaturas da Polícia Federal, uma ambulância e um caminhão dos bombeiros para terminar de apagar o fogo na igreja. Delegado Andrade, chamou um dos recém-chegados. Trouxemos mandados de prisão para mais 8 pessoas envolvidas no esquema, baseados nas informações preliminares que o senhor passou pelo rádio. Perfeito. Vamos fazer uma operação completa. Nas horas seguintes, a operação policial se espalhou por toda a região. Um a um, os membros da quadrilha foram sendo presos. Fazendeiros, jagunços, o delegado corrupto, 2 tabeliões, até mesmo um juiz que recebia propina para legalizar as transações fraudulentas. Maria acompanhou parte das prisões, finalmente vendo justiça sendo feita pelos crimes que haviam marcado sua vida. Quando prenderam o homem que ela suspeitava ter matado seu pai, não conseguiu conter as lágrimas. Agora meu pai pode descansar em paz, murmurou para Augusto. E meu irmão também, ele respondeu emocionado. Enquanto isso, Andrade organizava todo o material apreendido. Além dos documentos que Benedito havia escondido, encontraram nas casas dos criminosos ainda mais evidências. Computadores com arquivos comprometedores, armas ilegais, quantias enormes de dinheiro vivo. Vocês quebraram uma das maiores quadrilhas de grilagem de terras do país.
disse Andrade para Augusto e Maria. O impacto vai ser nacional. E agora? Perguntou Maria. O que acontece com as terras que foram roubadas? Com essas provas, vamos conseguir reverter praticamente todas as transações ilegais dos últimos 20 anos. As famílias que perderam suas propriedades vão poder voltar. Era mais do que Maria havia sonhado. Não apenas os criminosos sendo punidos, mas também as vítimas sendo reparadas. Augusto se aproximou dela. Maria, quero fazer uma proposta para você. Que proposta? Você salvou minha vida e me ajudou a descobrir a verdade sobre minha família. Quero que você seja minha sócia. Sócia? Maria não entendeu imediatamente. Vou devolver todas as terras que meu pai roubou para as famílias originais, mas as propriedades que foram adquiridas legalmente eu quero transformar numa cooperativa. Augusto explicou sua ideia com entusiasmo. Uma cooperativa onde as famílias que foram prejudicadas possam trabalhar e ter participação nos lucros. E eu ficaria responsável por quê? Por administrar a cooperativa. Você conhece essas pessoas, entende das dificuldades que elas passam. Seria a pessoa perfeita para liderar um projeto de desenvolvimento sustentável. Maria ficou em silêncio, processando a proposta. Era uma oportunidade única de ajudar não apenas a si mesma, mas a dezenas de famílias que haviam sofrido com a quadrilha. Aceito, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Metade dos lucros tem que ir para um fundo de ajuda às viúvas e órfãos das pessoas que foram mortas pela quadrilha. Elas sofreram mais que ninguém. Augusto estendeu a mão. Fechado. Lucinda abraçou Maria. Você vai se dar muito bem. Tenho certeza. Andrade se aproximou do grupo. Pessoal, vou precisar que vocês fiquem disponíveis nas próximas semanas para depor nos processos. Mas podem ficar tranquilos. Com toda essa evidência, não vai ser difícil conseguir condenações. E nossa segurança? Perguntou Lucinda, preocupada. Vamos manter proteção policial até todos os julgamentos terminarem. Mas com a maioria da quadrilha presa, o perigo diminuiu muito. 6 meses depois, Maria estava em seu pequeno escritório na sede da nova cooperativa, revisando os relatórios de produção. O projeto havia crescido além de todas as expectativas. Mais de 40 famílias já participavam, cultivando desde produtos básicos até culturas orgânicas para exportação. Augusto entrou na sala com um sorriso no rosto. Maria, tenho boas notícias. Que notícias? O tribunal acabou de condenar Coronel Farias a 30 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. Ele se sentou na cadeira em frente à mesa dela. E o delegado corrupto pegou 25 anos. E os outros? Todos condenados. As penas variam de 10 a 20 anos, dependendo do nível de envolvimento. Augusto mostrou uma lista. No total, 17 pessoas vão passar muito tempo na cadeia. Maria sorriu, mas havia uma sombra de tristeza em seus olhos. Isso não vai trazer de volta meu pai, nem seu irmão. Não vai, mas vai impedir que outras famílias passem pelo que a gente passou. Augusto olhou pela janela, vendo os campos da cooperativa onde dezenas de trabalhadores cuidavam das plantações. E olha só o que a gente conseguiu construir. Era verdade. Em poucos meses, a cooperativa havia se tornado um modelo de desenvolvimento rural sustentável. Famílias que antes viviam na miséria, agora tinham renda fixa, casa própria e, principalmente, dignidade. Tem uma coisa que quero te mostrar, disse Maria, pegando uma pasta de sua gaveta. O que é? O projeto de expansão da cooperativa. Quero incluir mais 20 famílias no próximo ano. Augusto examinou os documentos que Maria havia preparado. O planejamento era impressionante. Ela havia se tornado uma administradora nata, com visão de negócios que surpreendia até mesmo consultores experientes. Maria, isso aqui está perfeito, mas vai precisar de muito investimento. Já pensei nisso. Falei com o banco e eles estão dispostos a financiar, usando as terras da cooperativa como garantia. Maria mostrou outros papéis. E tem mais.
Consegui um contrato de exportação de produtos orgânicos para a Europa. Sério? Como você conseguiu isso? Lembra daquela reportagem que saiu na televisão sobre nossa história? Um importador alemão viu e entrou em contato. Quer comprar toda a nossa produção de café orgânico. Augusto balançou a cabeça impressionado. Você nunca para de me surpreender. Naquele momento, Lucinda entrou no escritório acompanhada de uma mulher mais velha que Maria não conhecia. Maria, quero te apresentar alguém, disse Lucinda. Esta é Dona Helena, viúva do seu vizinho José Carlos. E Maria se lembrou imediatamente. José Carlos havia sido uma das vítimas da quadrilha, morto 5 anos atrás, quando se recusou a vender sua pequena propriedade. Dona Helena, meus sentimentos, disse Maria, levantando-se para cumprimentá-la. Obrigada, minha filha. Vim aqui para agradecer pessoalmente. Com o dinheiro da indenização e o trabalho na cooperativa, finalmente consegui dar estudo para os meus netos. Eram momentos como esse que faziam Maria sentir que toda a luta havia valido a pena. 1 ano depois do início de toda a aventura, Maria estava de pé no mesmo local da mata onde havia encontrado Augusto enterrado. Mas agora o lugar tinha um significado diferente. Ali seria construído um memorial em homenagem a todas as vítimas da quadrilha. Augusto se aproximou, carregando uma placa de bronze. Chegou hoje da cidade. Ficou exatamente como você pediu. Maria leu a inscrição. Em memória de Benedito Pereira, Antônio das Dores, José Carlos Silva e todas as outras vítimas da violência no campo, que suas mortes não tenham sido em vão. Está perfeito, disse ela emocionada. Maria, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? De ter me ajudado naquele dia, de ter se envolvido em toda essa confusão? Maria pensou por um longo momento, olhando ao redor da mata que agora estava sendo transformada num parque comunitário. Sabe, seu Augusto, durante 42 anos eu vivi uma vida simples, sem grandes emoções, sem grandes propósitos. Era só eu, minha casinha, meus bichos. Ela sorriu. Mas naquele dia, quando ouvi você gemendo debaixo da terra, minha vida mudou completamente. Para melhor, para muito melhor. Descobri que posso fazer diferença na vida de outras pessoas. Descobri que tenho coragem que nem sabia que existia. E, principalmente, descobri que a justiça às vezes precisa de gente simples como eu para acontecer. Augusto estendeu a mão para ela. Então, somos parceiros para sempre? Para sempre, concordou Maria, apertando a mão dele firmemente. E assim terminou a história da mulher simples que salvou um homem enterrado vivo e, sem saber, mudou o destino de centenas de famílias no sertão. Às vezes, os maiores heróis são aqueles que simplesmente fazem o que é certo, mesmo quando isso coloca suas próprias vidas em risco.